E o deputado Eduardo Bolsonaro voltou a abordar a possibilidade de os Estados Unidos fazerem sanções ou aplicarem sanções contra Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Vamos então com o Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. Ele disse que os presidentes do Congresso estão na mira dos norte-americanos, hein, Eliseu? Bem-vindo. Exatamente, Cine. Muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A tarefa de Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos segue a todo vapor, seguindo a agenda que ele e o jornalista Paulo Figueiredo traçaram lá atrás, viu? O deputado federal tem intensificado bastante as suas articulações aqui no país, inclusive hoje ele está nesse momento em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, nessa tentativa de negociar com o governo americano ou pressionar, como a imprensa brasileira tem chamado, a aplicar sanções contra autoridades brasileiras envolvidas diretamente no julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo tem afirmado por aqui que o governo norte-americano tem agora os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, no radar para a aplicação de sanções. Segundo ele, em entrevista à BBC, essas autoridades podem sim, muito em breve, ser alvos também da Lei Magnitsky, assim como foi o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Aliás, essa bola, sim, de que outras autoridades brasileiras estão no radar do Departamento de Estado e do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos já está sendo cantada aqui no 3 em 1 por mim e por você já há algum tempo. E há uma expectativa de que essa nova rodada comece amanhã, sexta-feira, ou mais tardar no início da próxima semana, viu? De acordo ainda com Eduardo Bolsonaro, eles seriam alvos da Lei Magnitsky por pautarem projetos, por não pautarem projetos, melhor dizendo, de interesse da família Bolsonaro, como, por exemplo, o projeto de anistia aos envolvidos no ato de 8 de janeiro e também o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF e responsável pelo processo que apura essa suposta tentativa de golpe após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Eduardo, por aqui, Cine, tem se reunido, viu, com políticos e autoridades americanas buscando aí apoio para sancionar os membros do STF. Agora, Eliseu, o deputado também disse que está disposto a ir até as últimas consequências para tirar Moraes do Supremo? Aqui temos duas notícias em um, não 3 em 1, viu? Estão quase chegando a 3, porque o deputado federal, ele afirmou, Cine, está disposto a ir até, abre aspas, as últimas consequências, fecha aspas, para afastar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele tem utilizado muitas suas redes sociais e as entrevistas que tem dado a veículos aqui nos Estados Unidos para qualificar Moraes, por exemplo, como psicopata, mafioso e bandido. E declarou ainda que vai continuar a pressionar o governo dos Estados Unidos a negociar com o governo dos Estados Unidos até que pessoas que sustentam Moraes como ministro também possam cair. Se não cair, vão ter que largar a mão dele para que ele vá sozinho para o abismo, nas palavras do próprio deputado. Vale lembrar que já há 41 assinaturas para o impeachment de Moraes lá no Senado brasileiro e por isso ele está buscando agora esse apoio internacional numa tentativa de pressionar daqui de fora as autoridades aí no Brasil. E a outra notícia do 2 em 1, do nosso 3 em 1 da tarde de hoje, é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, agora há pouco, Cine, durante coletiva lá na Casa Branca, ele foi questionado por alguns jornalistas sobre Brasil e Jair Bolsonaro. Então senta que lá vem história e certamente os nossos colegas vão debater aí, porque ele falou o seguinte, que o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é uma execução política, viu? Chamou o sistema judiciário brasileiro de horrível e defendeu Bolsonaro, dizendo que se trata de um homem honesto. Trump também aproveitou para criticar o Brasil como parceiro comercial, Cine. Ele mencionou tarifas elevadas e classificou o país como um dos piores nesse aspecto, dizendo que os Estados Unidos colocou esses 50% de tarifa de maneira muito justa e igualitária, viu? As falas
ocorre em meio a essas tensões diplomáticas com medidas comerciais adotadas recentemente pelos Estados Unidos e que a gente tem sentido na pele, tanto aí quanto aqui. E senta que vem mais, viu? Porque a OMC, a Organização Mundial do Comércio, já entrou nesse circuito e vai tentar intermediar. Agora, resta saber, Cine, se Donald Trump é remediável ou não. Difícil, hein, Eliseu? Obrigado pelas informações, um abraço para você. Eu acho que a gente vai ter que fazer esse debate em duas partes, porque tem bastante coisa para a gente trazer aqui de conteúdo profundo para os nossos amigos que nos acompanham. Alan Gani, o Brasil é um péssimo parceiro comercial dos Estados Unidos, porque não é isso que a gente ouviu ao longo dos anos. Não, na verdade não é um péssimo, não. Os Estados Unidos são superavitários com o Brasil é deficitário, mas é o nosso segundo parceiro comercial. A gente importa uma série de equipamentos e tecnologias fundamentais dos Estados Unidos para a nossa indústria e principalmente é o nosso principal parceiro de investimentos. Agora, de um tempo para cá, de fato, do ponto de vista geopolítico, a gente tem desagradado os Estados Unidos por uma escolha ideológica mais alinhada à China e aos BRICS. Eu repito, Evandro, que é possível sim fazer negócio com os BRICS, não tem nada de errado com isso, fazer negócios com a China, mas sem fazer o aceno ideológico e manter as boas relações econômicas e comerciais com os Estados Unidos. E Perno, como é que você vê mais, digamos assim, essa fala do presidente Donald Trump atacando o Brasil e atacando o judiciário, dizendo que sim, Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido por esse sistema? É isso, que o Brasil tem um péssimo judiciário. Talvez ele sonhe com um dia em que todos os países aliados possam ter o poder que ele tem de interferir no judiciário americano, a ponto, inclusive, e aí a lei americana permite isso, né, dele ter demitido os promotores que investigam o caso Epstein, né, que pega o presidente Trump em cheio, e também o 6 de janeiro. Ele simplesmente demitiu pessoas do Poder Judiciário que estavam diretamente ligados aí a essas ações, né? Então, para nossa sorte, aqui no Brasil ninguém pode fazer isso. O Lula não pode chegar lá e simplesmente demitir um promotor, demitir um ministro do Supremo, um juiz. A justiça brasileira tem independência. Se ela vai agir bem ou se ela vai julgar mal, isso é uma outra história. Mas ela tem esse tipo de independência que, infelizmente, a justiça dos Estados Unidos não tem. Ô, Bruno Musa, como é que você avalia essa situação, né? E a maneira como os Estados Unidos estão lidando e demonstrando que, além de não haver uma negociação e de abertura para negociação, eles continuam criticando a maneira como o país está conduzindo o processo e a questão comercial, o que nos traz a ideia de que se afasta cada vez mais a possibilidade de chegar a um acordo que retire também da lista de tarifaço os setores que hoje são prejudicados. Nada diferente do que nós prevíamos aqui ao longo de todo esse processo, né, Evandro? Por quê? Porque aquela análise fria, ao ler os documentos e ao ler nas entrelinhas as mensagens que o governo americano vem mandando, quando nós olhamos o discurso do governo brasileiro, ele continua batendo justamente naqueles pontos que são sensíveis e delicados para a análise do governo americano. Ou seja, como o Alan falou, você não precisa escolher o BRICS ou Estados Unidos. Nós fizemos isso voluntariamente. Nós levantamos a mão e quisemos ser o aparecido da sala e falar, eu quero escolher um lado. Mas ninguém pediu para você escolher um lado. Continua bom, os dois são bons para você. Não, vamos lá escolher o lado do perfil ideológico. Então agora a gente começa a sofrer essas consequências. Toda a parte comercial e tarifária que você mencionou, para mim, ela é uma pura consequência e resultado das questões maiores, questões geopolíticas de realinhamento monetário, como nós já falamos do dólar aqui, de realinhamento dos parceiros da China ao redor do mundo, para que eles não tenham, a China não tenha tanta força na América Latina e em outros locais. Então, por isso, tudo isso faz com que os Estados Unidos acelerem esse processo. E a gente continua batendo em quem é mais forte que a gente. Passou da hora de entendermos, você está lutando com alguém que é muito mais forte. A chance de sair vitorioso é muito baixa. Arremate, Zé Maria. Pois eu acho estranho que o presidente Donald Trump tenha esse desconhecimento da independência
do Judiciário, da independência do Congresso Nacional, a gente até entende. O que eu não entendo é o deputado Eduardo Bolsonaro, que nasceu e criou aqui, foi deputado federal, né? Deputado federal mais votado, não saiba que é impossível. Eu não vejo como só se recriar o sistema judicial brasileiro para o Supremo falar, não, gente, tá bom, então volte, tira o tarifaço que eu vou aqui acabar com um processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vou discutir o mérito do processo, eu não concordo com vários pontos, concordo com Alan de que existem sim erros judiciais e há um certo consenso aí entre os juristas, mas é que é impossível você tomar uma decisão assim. Seria dizer, o outro vai dizer, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Então, eu não entendo o posicionamento do Eduardo, entendo a ignorância do presidente dos Estados Unidos sobre a estrutura jurídica do Brasil, até porque ele não tem a obrigação de conhecer a estrutura jurídica do Brasil.